O governo protocola na Assembleia o projeto de lei que propõe a unificação de 2 agências reguladoras de Santa Catarina. Inclusão de informações nos rótulos e embalagens de alimentos produzidos no estado sobre a presença de lactose recebe sinal verde da Comissão de Finanças. Patrimônio da União esclarece impactos da atualização da linha que delimita os terrenos de Marinha e Florianópolis. E ainda a Comissão de Responsabilidade Social inicia preparativos para a 5ª edição do prêmio. Agora, no Notícias da Semana. O governo do estado protocolou na casa o projeto de lei que propõe a unificação de 2 agências reguladoras existentes aqui no estado. A matéria começa a tramitação pela Comissão de Constituição e Justiça. O projeto de lei do governo estadual prevê a fusão de 2 agências reguladoras e a criação da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, a ARESC. A nova autarquia especial ocupará as funções exercidas atualmente pela Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina, a AGESC, e pela Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina, a AGESAN. As agências reguladoras realizam um papel de fiscalização e controle de produtos e serviços públicos. De acordo com o governo do estado, a nova agência será vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável. Ela terá a função de regular o fornecimento de uma série de serviços, como energia elétrica, saneamento básico, recursos hídricos, entre outros. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Silvio Drevik, do PP, lembrou que a fusão vai permitir que 60 cargos sejam extintos. Ele defendeu a fusão e também a criação da nova agência reguladora. Vai unir agências em uma única agência, tornando com isso mais eficiente, tornando ela com mais celeridade e tendo um poder maior de fiscalização, tanto na questão mineral, energética, saneamento básico, que é muito importante. E, por outro lado, ela traz uma grande contribuição para os catarinenses, porque vai reduzir despesas. E tudo aquilo que o governo reduz despesas é bom para o povo catarinense. Falando em projetos, o secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps, recebeu a imprensa para detalhar as bases do novo plano de carreira do magistério catarinense. A proposta é uma alternativa à medida provisória 198, que desvinculava o salário dos professores admitidos em caráter temporário, que foi retirada de pauta pelo Poder Executivo. A greve dos trabalhadores em educação do estado de Santa Catarina já dura 20 dias. Os professores conseguiram a revogação da medida provisória 198, que fixava os valores do vencimento dos professores admitidos em caráter temporário, os ACTs. Com a MP, esses profissionais seriam desvinculados da carreira do magistério. O movimento continua à espera de novo anteprojeto que inclua os ACTs na carreira e que mantenha benefícios. Nesta entrevista coletiva, o secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps, apresentou a proposta do novo plano de carreira do magistério e a lei do professor ACT. A intenção é descompactar a tabela de remuneração e garantir benefícios aos ACTs. A atual tabela tem 12 níveis divididos em 7 referências. Com a descompactação da tabela, o novo modelo passa a ter 6 níveis e 10 referências, com uma diferença salarial entre os níveis que varia de 2,5% a 3,5%. Esse percentual sobe para 6,3% no nível que inclui os professores ACTs com licenciatura plena. O aumento será progressivo, até que a remuneração do professor com nível superior seja 40% maior que o profissional de nível médio. As 3 novas referências visam incentivar os professores mais velhos a se manterem na ativa, concedendo novos reajustes. Descompactação com a aplicação de reajuste do piso todos os anos nos níveis iniciais de carreira significa dar ganhos maiores para quem já ganhou muito. Então, os professores de nível médio que já ganharam mais de 178% de aumento, eles vão continuar sendo beneficiados em detrimento do professor de ponta de carreira que ganhou entre 80% e 70% de reajuste ao longo dos últimos 4 anos. Então, a incorporação da regência de classe, que não muda valor
de salário do professor, ele é um ponto fundamental para que a gente possa fazer a descompactação da carreira. O ponto central da nova proposta é a incorporação da regência de classe no salário. O secretário alega que, como gratificação, a regência pode ser retirada a qualquer momento da remuneração dos professores e que só Santa Catarina e Sergipe mantêm este benefício. Entre outras propostas levantadas pelo estudo técnico da Secretaria de Estado da Educação estão a progressão horizontal a cada 3 anos para quem tem 120 horas de formação e não mais que 5 faltas injustificadas, e adicional de hora atividade de 15% sobre o vencimento aos professores dos anos iniciais e da educação especial. Os professores de nível médio e com licenciatura curta passam a ser incluídos nos níveis de carreira e ficam mantidos benefícios como triênio, licença-prêmio, abono de permanência, entre outros. A contratação de ACTs se mantém por módulos de 10, 20, 30 e 40 horas, sendo permitida a contratação por horas-aula apenas em casos excepcionais de falta de carga horária disponível. O 13º salário, as férias e o adicional de férias para ACTs também estão mantidos. Haverá prêmio por desempenho da escola e concurso público no ano que vem. Para dar início às negociações destas novas propostas, o secretário exige o fim da greve. Essa é uma posição de governo, de que a negociação deve ser feita com a categoria trabalhando, até porque nós não sabemos o tempo que você pode levar para fazer essa negociação e cada dia, cada semana onde a categoria esteja paralisada é um prejuízo para os 10% de alunos que estão sendo atingidos. 90% dos nossos estudantes estão tendo aulas normais nas escolas e a gente espera que assim continue para que a gente possa ter um ano letivo sem grandes problemas. De acordo com o secretário, dos 60 mil professores da rede estadual de ensino, 40 mil serão beneficiados com o novo plano de carreira. Os outros 15 mil já tiveram ganhos maiores nos últimos 4 anos. O impacto na folha de pagamento deverá ser de no mínimo 200 milhões de reais ao ano até 2018, valor que deve ser absorvido pelo aumento de receita destinado ao Fundeb. Ainda não há prazo de envio do anteprojeto contendo essas propostas à Assembleia Legislativa. Isso é uma decisão agora da Casa Civil, junto com as bancadas de governo, né? A Secretaria de Educação finaliza o projeto e vai apresentar à Casa Civil para que ela possa fazer a negociação política. Também na semana que passou, a FEComércio lançou na Assembleia a agenda política e legislativa da Federação. O documento reúne ações de interesse do segmento em Santa Catarina. A terceira edição da Agenda Política e Legislativa do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina para o ano de 2015 foi apresentada aos deputados pelo presidente da FEComércio, Bruno Breithaupt. O dirigente destacou a necessidade de estabelecer um diálogo propositivo e transparente com os parlamentares e citou o atual momento vivido pela economia estadual e nacional. Eu tenho certeza de que nós sempre encontramos eco aqui no Parlamento Catarinense e nos colocamos novamente à disposição para que a gente, na medida do possível, as soluções para os problemas que eventualmente aconteçam, que nós temos disposição em dialogar para que efetivamente a sociedade tenha o melhor resultado com as questões que aqui são discutidas. A agenda apresentada pela FEComércio aponta quais são os projetos atualmente em tramitação no Parlamento e no Congresso Nacional que interessam positiva ou negativamente ao setor do comércio catarinense. Entre 2011 e 2014, a entidade monitorou a tramitação de 114 proposições que tinham o apoio da FEComércio. Quase 80% foram aprovadas. Bruno Breithaupt falou sobre as prioridades para 2015. O problema de impostos, né? A alta carga tributária, não só federal, mas do próprio Estado, né? Que a sociedade sempre quer pagar menos, né? E nós empresários também, lógico. O que nós defendemos sempre é a diminuição do tamanho do Estado, né? Para que efetivamente o Estado olhe principalmente naquilo que tem que olhar, que é saúde, segurança e educação. E veja a seguir, Comissão de Transportes discute a atualização da linha que delimita os terrenos de Marinha em Florianópolis. O Notícias da Semana volta em instantes.
deputados acompanharam em plenário a leitura do relatório anual de atividades do Ministério Público do Estado. Um dos avanços destacados foi o combate à sonegação fiscal. O relatório com as atividades realizadas ao longo do ano passado pelo Ministério Público de Santa Catarina foi apresentado pelo ex-procurador-geral de Justiça, Lio Marcos Marim. Realizada anualmente, a prestação de contas aos deputados estaduais está prevista em lei. Durante a apresentação, Lio Marim lembrou que as ações desenvolvidas pelo MP cobrem todo o estado. Somente em 2014, os promotores de justiça realizaram quase 56 mil atendimentos de cidadãos na área civil. A entidade também atuou no combate à sonegação fiscal, recuperando mais de 515 milhões de reais em impostos não pagos aos cofres públicos estaduais. Eu acho que isso contribui para a arrecadação do Estado e para que haja recursos para investir nas áreas prioritárias e áreas de interesse da sociedade, como educação, saúde e segurança. E mais que isso, ela cria uma cultura, cria uma educação de combate à sonegação e de justiça fiscal, o que nós pretendemos efetivamente consolidar. O ex-procurador-geral de Justiça também reforçou outro aspecto positivo das atividades realizadas no ano passado. O Ministério Público ampliou a atuação preventiva. O que nós queremos é ser preventivos, evitar que os problemas aconteçam. Isso nós podemos fazer em diversas áreas, no meio ambiente, evitar que aconteçam os desastres. Por isso o trabalho na área de saneamento e de destino de resíduos sólidos. Por isso o investimento na área de regularização fundiária, de espaços públicos, de plano diretor. Por isso a atuação muito preventiva na área da educação, buscando o retorno das crianças às escolas. Por isso, enfim, na área da saúde, também dá para se fazer muita coisa para evitar os problemas. O que o Ministério Público quer fazer é isso. A prestação de contas feita por Lio Marim foi acompanhada pelo atual Procurador-Geral de Justiça, Sandro José Neis. Ele confirmou a continuidade do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério Público Estadual. A maioria dos projetos terão continuidade, novos serão desenvolvidos, alguns serão aperfeiçoados, os resultados são muito expressivos. É importante que se registre que atualmente o Ministério Público tem uma posição destacada em algumas áreas de atuação, especialmente no combate à corrupção e à impunidade, mas a grande força de trabalho da instituição é o trabalho muitas vezes silencioso de promotores, promotoras de justiça no interior do Estado, de servidores e servidoras que muitas vezes atuam em condições que não são as ideais, mas que contribuem diariamente para o fortalecimento dos direitos sociais. Ainda em plenário, deputados aprovaram projetos como o que cria uma nova data oficial no calendário do Estado. Pessoas com nanismo terão um dia dedicado a elas. Com 28 anos de idade, a servidora pública Liana Rones está entre os mais de 9 mil brasileiros com nanismo. Resultado de uma condição genética ou médica, o nanismo engloba um conjunto de patologias associadas à baixa estatura. São pessoas que possuem altura entre 70 centímetros e 1,40 centímetros. Em muitos casos, além da baixa estatura, também sofrem com problemas de saúde, como deformidades no esqueleto ou dificuldades respiratórias. Mas a maior dificuldade é mesmo a discriminação enfrentada diariamente. O objetivo, então, é levar informações à sociedade, é mostrar a pessoa com nanismo, porque nós enfrentamos diversas barreiras. Entre elas, quando criança, enfrentamos barreiras nas escolas, principalmente numa possível matrícula, né? Quando a gente tem problemas na saúde também, problemas na coluna, alguns nanismos têm problema no coração. E quando adultos, a gente enfrenta a barreira profissional. Falta de oportunidade de trabalhar, falta de oportunidade de um emprego legal, onde acaba muita gente sentindo essa necessidade de se sujeitar à ridicularização, entrar num programa de humor, por exemplo, mas que ridicularize a pessoa com nanismo. Funcionária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa, Liana lembra que existem no mundo mais de 200 tipos de nanismo. Diante dessa quantidade de nanismo, há também um despreparo médico. Nós não temos médicos que atendam às necessidades de uma pessoa voltada com nanismo, especializado, lógico. Desde 2004, o nanismo é reconhecido como deficiência, garantindo uma série de direitos a quem tem a patologia. Agora, com a aprovação do projeto apresentado pelo deputado José Ney Ascari, do PSD, o Estado passou a contar com um Dia Estadual da Pessoa com Nanismo, comemorado sempre em 25 de outubro. É mais uma oportunidade para difundir informações e combater a discriminação.
O objetivo é justamente difundir informações, promover de uma forma ou de outra a inclusão profissional dessas pessoas no mercado de trabalho, combater a discriminação, enfim, desenvolver um conjunto de ações que possam de uma forma ou de outra melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, porque o nanismo não tem cura também, não dá de fazer a prevenção, mas é possível através dessas ações contribuirmos justamente para isso que a lei propõe, que é melhorar de uma forma ou de outra a qualidade de vida dessas pessoas. Outro projeto que em breve deve ir a plenário é o que obriga a inclusão de informações sobre a presença de lactose em rótulos e embalagens de alimentos produzidos em Santa Catarina. O projeto recebeu a aprovação dos deputados da Comissão de Finanças. De acordo com o projeto de lei relatado pelo deputado Dirceu Dresch, do PT, de autoria do deputado Neudi Sareta, as informações contidas nos rótulos devem ser expressas de acordo com a regulamentação técnica de rotulagem da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assim, o consumidor que possui alguma intolerância à lactose terá mais segurança na hora da escolha do produto. O projeto do deputado Neudi Sareta é meritório para o consumidor catarinense, né, para justamente proteger pessoas que têm esse problema de doenças, que para ter o direito no rótulo do produto saber se tem ou não tem lactose neste produto. Na mesma reunião, o projeto de lei que trata da alteração da programação físico-financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2012-2015, aprovado pela Lei número 15.722 de 2011. De acordo com o governo, os recursos devem ser utilizados na reforma de imóveis para abrigar áreas administrativas e judiciais do Poder Judiciário de Santa Catarina e do sindicato. Já na Comissão de Transportes, os deputados discutiram a atualização da linha que delimita os terrenos de Marinha em Florianópolis. A superintendente do Patrimônio da União garantiu aos parlamentares que nenhum morador corre o risco de perder o imóvel. A reunião extraordinária teve a presença da superintendente do Serviço de Patrimônio da União, responsável pelo trabalho de atualização da linha de pré-mar média. Essa linha imaginária define exatamente qual o tamanho da área de marinha em toda a ilha de Santa Catarina, criada por uma lei do ano de 1831. O encontro para esclarecimentos foi convocado pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, presidida pelo deputado estadual João Amin. Foi feita uma apresentação sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pela União, além de questionamentos, entre os principais, os critérios utilizados na demarcação e também sobre a divulgação de todo o processo. A falta de divulgação, isso não procede, porque os nossos técnicos estão à disposição, os nossos processos administrativos estão à disposição para qualquer contribuinte ou qualquer cidadão ter acesso a fotocopiar. Então, e nós também estamos digitalizando esse processo, porque são processos volumosos. A superintendente destacou também que nenhum dos ocupantes atingidos pela linha pré-amar perderá o imóvel. Ela afirmou que a ideia da União é regularizar os terrenos e que esse processo é de acesso livre a toda a sociedade. O processo nosso administrativo ele não é sigiloso, nós temos a lei da transparência que está aí, realmente ele tem todo o acesso. Pode haver alguma dificuldade, talvez em algum momento que o processo estava no órgão central para aprovar o relatório da comissão. Talvez nesse momento que o processo estava em Brasília, mas o processo já retornou com a aprovação do relatório e está à disposição de toda a sociedade. O procurador do município elogiou a iniciativa da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa e disse que a discussão deve ser intensa entre todos os setores. Eu acredito que hoje é necessário o debate maior dessa demarcação, justamente pelo número de propriedades que atinge, até também levando em consideração a função social do imóvel. E eu acredito que a própria administração pública, a própria SPU, tem como postergar esse prazo e fazer com que a comunidade possa debater mais o assunto antes de implementar e cobrar os valores das taxas. Diversos deputados e representantes de entidades e de comunidades interessadas no tema participaram da reunião. Para o presidente da comissão, os questionamentos propostos pela Casa e pelos presentes foram respondidos de forma satisfatória pela União. Os esclarecimentos dados não só pela doutora Tereza, como o doutor Juliano, foram esclarecedores. A contribuição da Procuradoria-Geral do município, do advogado doutor Joel e dos cidadãos, tanto da Daniela, Carianos e Jurerê, foram muito explicativos e essa discussão vai continuar na Assembleia Legislativa para a gente poder dar os melhores encaminhamentos de solução para o cidadão.
A intenção do encontro proposto pela Comissão de Transportes foi justamente ampliar o debate de um tema que pode afetar diversos moradores de Florianópolis. Para se ter uma ideia, num primeiro momento, a decisão sobre a homologação da faixa de Marinha atingiria mais de 30 mil imóveis da capital. Quando a linha for definida, proprietários de imóveis dentro de uma faixa de 33 metros da beira d'água, seja de praias, lagoas ou mangues, passarão a pagar uma taxa de ocupação à União, que pode variar de 2% a 5% do valor dos imóveis. Também na semana que passou, a Comissão de Transportes aqui da Casa realizou uma vistoria na Ponte Hercílio Luz. É o que você vai ver depois do intervalo. Notícias, volta já. Deputados da Comissão de Transportes voltaram a visitar o principal cartão postal de Florianópolis. Eles foram conferir de perto como andam as obras de recuperação da Ponte Hercílio Luz. O assunto já foi pauta de uma reunião da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa, mas dessa vez a visita foi em loco. O presidente da comissão, deputado João Amin, acompanhado por deputados estaduais e representantes de entidades da capital, visitaram a ponte para saber sobre o andamento da atual fase da obra. Na comissão que discutiu o assunto Ponte Hercílio Luz, tanto o DEINFRA como a Secretaria de Infraestrutura se comprometeu em fazermos uma agenda em loco para acompanhar as obras e poder, pela comissão, além de acompanhar, cobrar os atos que o Executivo vem fazendo nesse monumento do Estado de Santa Catarina. Amin ressaltou a importância desse trabalho, uma vez que a Ponte Hercílio Luz é um patrimônio de todo o Estado. O assunto Ponte Hercílio Luz chama muito a atenção da população e também já tem muito descrédito. Por isso, o Executivo Estadual não pode se furtar e fugir desse assunto para levar com o máximo de transparência as informações para o cidadão. A parte de sustentação da obra teve largada efetivamente há uma semana. Por enquanto, ela ainda não é visível, porque o que está em implantação nesse momento é o canteiro de obras. Essa parte, chamada de Ponte Segura, tem um prazo de 6 meses para ser concluída. Os andames já estão sendo colocados, o pessoal tem acesso para fazer as soldas e acredito que já no início, semana que vem, já vão começar a parte de solda, levando os perfis e começar a levantar a estrutura. E também a parte de mergulho também já deve estar iniciando também. A responsável pela etapa Ponte Segura, que diz respeito à estrutura inferior da ponte, é a empresa EMPA de Portugal. O contrato emergencial feito pelo governo do estado foi assinado com o grupo português no mês de fevereiro. A empresa vai levantar as 4 torres que irão sustentar a ponte durante a fase de restauração, que deve ser realizada pela empresa American Bridge dos Estados Unidos, a mesma que construiu a ponte na década de 20. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD, esteve em Blumenau, na região do Vale. Na agenda de compromissos, reuniões com o prefeito da cidade e com a diretoria da APAI. Na Prefeitura de Blumenau, o presidente esteve acompanhado dos deputados Ana Paula Lima, do PT, Jean Kuhlmann, do PSD e Ismael dos Santos, também do PSD. O secretário de Saúde do Estado, João Paulo Kleinben, e autoridades locais também participaram do encontro. O prefeito Napoleão Bernardes aproveitou a oportunidade para falar de pleitos importantes. Os principais são o aumento no efetivo da Polícia Militar, melhorias na SC 108 e recursos para a saúde. A Prefeitura tem uma obrigação constitucional de investir cerca de 15% do seu orçamento na área da saúde e, em virtude desse aporte nas estruturas hospitalares, nós já estamos investindo quase o dobro disso, cerca de 27%, o que acaba minando, drenando a capacidade de investimento em outras áreas. A ida a Blumenau é uma mostra de que o presidente da Assembleia Legislativa está de portas abertas à sociedade e disposto a fazer o que for possível por todas as regiões do estado. Após o compromisso na Prefeitura, Gelson Merizio participou de uma reunião na APAI. A entidade completou 50 anos no mês de março e, para comemorar a data, uma sessão solene está marcada para o dia 16 de julho. Um grande serviço prestado às crianças especiais e à população de Blumenau, e podemos estar aqui como instituição da Assembleia, com os nossos deputados, Ana Paula, Ismael, o Jean. É uma demonstração de respeito, uma demonstração de carinho e, mais do que isso, um compromisso para podermos ajudar a APAI nos seus pleitos diários. E na questão da Prefeitura, também estivemos lá junto com o secretário João Paulo Kleinben, com os nossos deputados,
para podermos integrar o Poder Legislativo aos executivos dos polos regionais, como é o caso de Blumenau, e construirmos juntos políticas públicas que melhorem a qualidade de vida das cidades e, portanto, de Santa Catarina. Nós temos que agradecer a toda a parceria que nós tivemos até agora, tanto dos parlamentares como da comunidade blumenauense, porque ao longo desses anos nós tivemos diversas dificuldades, enfrentamos problemas, mas sempre procuramos dar para os nossos alunos uma PAI de atendimentos excelentes e queremos, então, com esta solenidade, agradecer toda a parceria que tivemos, principalmente com a comunidade blumenauense. A visita e as reuniões também foram de extrema importância para os deputados estaduais que são de Blumenau, a maior cidade do Vale do Itajaí. É uma honra muito grande o presidente da Assembleia se deslocar ao município de Blumenau, falar com as autoridades locais e principalmente nessa instituição tão importante para a nossa cidade, que faz um trabalho maravilhoso, que é a nossa PAI, e que a Assembleia Legislativa vai estar homenageando a PAI no próximo dia 16 de julho, numa sessão solene, onde estamos homenageando os 50 anos de trabalhos realizados dessa instituição no município de Blumenau, que é referência para a nossa cidade, para o estado de Santa Catarina e para o Brasil. A vinda do Merizio em Blumenau é importante para conhecer os nossos dilemas, os nossos problemas, conhecer o trabalho de perto do que as nossas entidades fazem. E por isso é muito importante a sua presença física aqui, para compreender, para entender com a proximidade a importância que essas entidades têm para a nossa região. A comissão mista que organiza o Prêmio e Certificação de Responsabilidade Social da Assembleia deu início às atividades de 2015. Até o final do ano, o grupo vai desenvolver todas as ações necessárias para a realização da 5ª edição do prêmio. O primeiro encontro reuniu representantes de federações e de entidades que esse ano fazem parte da comissão. A 5ª edição do prêmio, instituído com base numa lei de 2004, vai, como nos anos anteriores, reconhecer e destacar as empresas privadas e entidades com fins não econômicos que tenham a responsabilidade social como uma das bases de gestão. A reunião inicial foi de apresentação e também para definir, por exemplo, como vai funcionar o trabalho da comissão durante o ano. Os encontros vão acontecer todas as segundas-feiras até o mês de dezembro e o novo edital do prêmio será lançado dentro de 3 meses. Vai ser um trabalho voluntário, constituído por empresas e instituições que têm atuação em toda Santa Catarina. Então, a constituição de uma comissão mista, ela requer esse comprometimento associado ao voluntariado. É esse trabalho que nós trazemos, as nossas experiências pessoais e profissionais, para que em conjunto a gente construa, então, um processo que seja de melhor entendimento e de todo acesso a Santa Catarina. A atual presidente da comissão não tem dúvidas de que esse, mais uma vez, será um ano de trabalho intenso, mas recompensador para toda a sociedade. A certificação é um reconhecimento, como eu costumo falar, ela é um momento último, porque para você ser certificado, primeiro houve um planejamento, uma execução, um comprometimento de toda a empresa ou instituição. Então, é o reconhecimento das boas práticas que servem como exemplo às demais. As empresas e entidades interessadas em participar da 5ª edição do Prêmio e Certificação de Responsabilidade Social terão 90 dias para fazer a inscrição pela internet assim que o edital for lançado. O representante do Instituto Comunitário da Grande Florianópolis, o ICOM, entidade que já recebeu a certificação, falou sobre a oportunidade de agora fazer parte do processo inverso. Isso porque o Instituto vai pela primeira vez atuar dentro da comissão. Hoje as empresas e as organizações sabem que elas têm um impacto na comunidade onde elas estão, elas têm um papel a cumprir para o desenvolvimento de todos, do espaço público. Então o reconhecimento desse tipo de esforço é que é importante para a gente fazer um estado melhor, onde as pessoas se preocupam com aquilo que está no espaço público, que público não é só governo, público é aquilo que é responsabilidade de todos nós. Então nós acreditamos nisso no nosso dia a dia de trabalho, nas organizações da sociedade civil, as empresas estão começando a acordar para esse ponto e estão fazendo muitos projetos e muitas iniciativas de valor que valem a pena serem contadas, são histórias que valem a pena serem contadas a todos e esse prêmio é uma forma de nós contarmos boas histórias para construir bons futuros.
E a edição de hoje termina mostrando a exposição aberta ao público no Espaço Didático Cultural da Assembleia Legislativa. As obras são do artista plástico Juan Magnelli, que veio de Buenos Aires para expor o trabalho aqui em Santa Catarina. Ele saiu de Buenos Aires há 35 anos e escolheu Florianópolis para plantar sua vida e sua arte. A exposição Uma Olhada ao Passado, de Juan Carlos Magnelli, apresenta variadas técnicas, desde espatulados até acrílicos sobre tela e esfumação. Inquieto, o artista define sua arte. Eclética, com diversidade de motivos, né? E técnicas diferentes. Eu comecei trabalhando com metal aqui em Florianópolis, fazendo alto relieve em chapa de bronze. E depois passei, como o material aqui é difícil de conseguir, só tem em Porto Alegre ou em São Paulo. Aí passei a pintar acrílica sobre tela e tentar manifestar aquilo que eu gosto de pintar, né? Magnelli já expôs no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e aqui em Florianópolis. Inspirado no cotidiano, as cenas gauchescas, casarios açorianos, músicos e o mar são temas constantes no seu acervo. Por hoje é só, Notícias vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem, no mesmo horário. Até lá. Até lá.